PMDB quer ganhar mais espaço no governo na reforma ministerial que a presidente Dilma vai anunciar nas próximas semanas. Com o vice-presidente da República e o comando das duas casas do Congresso, o partido se sente subrepresentado na esplanada. E se queixa também de desacertos com o PT em estados importantes como Ceará, Rio de Janeiro e Bahia. Para falar sobre negociações com o Executivo e as alianças regionais dos PMDBistas, o Mundo Político recebe o deputado federal Mauro Lopes, secretário-geral do PMDB Nacional. Bem-vindo, deputado. Boa tarde. Deputado, o PMDB está insatisfeito em que medida com o espaço que ele ocupa atualmente no governo, ou isso são queixas só de setores do partido? Olha, eu não posso dizer insatisfação, porque é negociações, porque o partido tem que olhar o seu lado, o seu crescimento. É um partido grande, é o maior partido deste país, né? Tem o maior número de vereadores, de deputados estaduais, né? Nós temos 5 governadores, 6 vice-governadores, 21 senadores da República, né? Então é um partido grande. Então nós temos que negociar. Então, às vezes, dá a impressão que nós estamos reclamando, nós queremos realmente espaço, se houver mais espaço. Mas nós estamos bem atendidos, nós temos 5 ministérios, dos mais importantes. O Ministério da Agricultura, porque o Brasil é um país agrícola, né? Então nós temos o Ministério de Minas e Energia, porque você vê a maior riqueza desse país são os minerais. O Ministério é nosso, né? O Ministério da Previdência também é nosso. Nós temos 5 ministérios importantes, né? Agora, é claro que nessa hora de mudanças que realmente alguns ministros vão ter que desincompatibilizar para concorrerem, né, às próximas eleições, ela vai fazer algumas mudanças. E é por isso que precisa, o vice-presidente da República, inclusive, eu tenho muita amizade com ele, porque ele é o presidente do partido e eu sou o secretário-geral. Nós temos um entrosamento muito grande com o senador Raupp, que hoje está dirigindo o PMDB com licenciamento do Michel. Então o Michel, a própria presidente Dilma, falou com o Michel, olha, vamos fazer as mudanças necessárias agora, neste momento, e eu quero a sua presença. Quer dizer, ela tem muita estima pelo vice-presidente da República. Os maiores alvos que o PMDB coloca nessa reforma, pelo menos líderes do partido têm falado sobre isso, são os ministérios da integração nacional e das cidades. Se o PMDB não levar nenhuma dessas pastas, pode ter algum tipo de atrito nessa relação com o governo? Não, atrito não. Nós vamos lutar exatamente para conseguir o Ministério da Integração Nacional, que é um ministério importante, né? E para Minas Gerais, então, é muito importante esse ministério, né? E para o Brasil, ele é um grande ministério. E nós temos até nome de senador que poderá ocupar o ministério, que neste momento a ideia da Dilma é colocar técnicos ou senadores que não vencem o mandato agora. O senador seria o nome do senador? Seria o Vital do Rego, é o que mais comentado, né? Mas poderá ser outro nome. Que é da Paraíba, né? Poderá ser outro nome do PMDB, isso não importa, né? Agora, essas reivindicações, elas são normais na política, porque o partido que quer sobreviver, ele tem que crescer através da sua representação, né, no governo. Comandar uma pasta com um bom orçamento também é importante num ano eleitoral para a imagem do partido, uma pasta que permite a execução de políticas públicas? Sim, mas o problema é o seguinte, o que interessa são os 5 ministérios que nós temos e queremos continuar com esses ministérios, né? E também queremos, porque nós tendo o ministério no afastamento do titular, é importante que a equipe continue, a equipe que foi montada pelo ministro, ela continue, para não ter mudanças, né? E o Ministério da Integração é um ministério novo, que é importante para nós, então seria mais um ministério. Mas a situação está bem, essas reivindicações são naturais. E a bancada mineira do PMDB, ela pode ganhar algum espaço nessa reforma ministerial? Já falou-se sobre uma indicação do deputado Leonardo Quintão, por exemplo? Não acredito. Eu não acredito, porque o Leonardo é um deputado
importante para nós, é muito novo, e ele vai disputar as eleições. Ele é um deputado tem uma representação muito boa, está fazendo um trabalho muito bom agora no problema do minério, né? Código da mineração. Da mineração. Ele é muito importante. Isso aí é só cogitação. Ele não pegaria aí um ministério tampão, um rapaz novo, e o ministério tampão de poucos meses, eu não acredito que ele toparia. E também a própria Dilma, o interesse dela é colocar pessoas que poderão ficar no ministério sem prejudicar a política. E nós precisamos dele exatamente no quadro da disputa no estado de Minas Gerais, como deputado de Minas Gerais, que representa muito bem o estado. O deputado Antônio Andrade deve deixar o Ministério da Agricultura para disputar as eleições? Sim. O Antônio Andrade já está preparando exatamente para sair, porque tudo indica que ele vai ou disputar a reeleição dele, ou poderá ser candidato a vice-governador do estado, numa composição aí com o Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula, secretário, ele chegou a ser acionado por líderes do PMDB para ajudar nessas negociações com o governo Dilma? Ainda não. Não há necessidade. O que é a convivência do presidente Michel Temer, do partido e vice-presidente da República, é uma convivência muito boa com a Dilma, com a presidente da República. Então, por enquanto, não houve necessidade nenhuma da interferência do presidente Lula nessa negociação. O diálogo com ele era mais fácil do que com a presidente Dilma para o PMDB? Olha, nós estamos num momento de uma convivência fantástica. Quando o José Alencar era o vice-presidente da República, tinha uma convivência fantástica, porque o José Alencar foi do PMDB, né? Ele se elegeu no primeiro mandato pelo PMDB. E com o Michel Temer não é diferente. A Dilma tem muito respeito por ele, dada a sua qualificação, inteligência política que ele tem, entendeu? Muito preparado, o Michel Temer, e um homem educado, de diálogo fácil, né? Tanto assim que nessa reforma ele foi convidado pela presidente Dilma para eles conversarem e fazer as alterações que são necessárias nas mudanças das pastas. Deputado, mas do Congresso estão vindo algumas vozes que chegaram até a ameaçar um rompimento de aliança do PMDB com o PT. Isso é blefe? Olha, eu não acredito, porque o Michel tem uma liderança muito grande no partido. É claro que um partido grande como o PMDB tem várias cabeças que pensam diferente e a gente tem que respeitar as opiniões, né? Tem que respeitar as opiniões. Mas o Michel Temer tem um comando muito forte no partido, entendeu? Nós temos o nosso líder, que é Eduardo Cunha, ativo, um homem inteligente e que é o melhor para o PMDB, mas na hora certa o Michel dá a palavra dele e há um consenso, né, entre todos do PMDB. Nós temos uma harmonia muito grande lá, tá muito bem, não há problema não. Há alguma hipótese da Convenção Nacional do partido ser antecipada para março? Chegou-se a falar nisso também. Não, não vai acontecer isso, não vai acontecer. Isso aí vai ser na hora certa, no mês de junho. Ok. Deputado, em estados como Ceará, Bahia e Rio de Janeiro, são alguns exemplos onde há um desacerto entre PT e PMDB, né? Projetos políticos distintos para as eleições de 2014. Como que isso pode ser resolvido? Ainda dá para chegar-se a um acordo entre as duas legendas ou é tendência a elas caminharem separadas mesmo? Olha, tem um problema na Bahia. O Gedel Vieira Lima sempre foi do PMDB, já foi líder do PMDB, e estava ocupando a vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Inclusive por indicação do vice-presidente Michel Temer, né, representando o PMDB no governo Dilma, e devia ter saído há mais tempo do governo, porque se ele ficou no governo esse tempo todo, eu considero até uma traição, porque ele poderia muito bem ter saído há mais tempo.
Ele ficou o tempo todo que quis na Caixa Econômica e agora que ele saiu e está tentando se aliar à oposição ao governo lá na Bahia, né? Mas o PMDB de lá é um PMDB pequeno, comandado pelo Gedel, entendeu? Mas nesta hora aí vai entrar o vice-presidente da República e o presidente Lula, a presidente Dilma, e nós vamos ver o melhor para o PMDB, o melhor para o PT, para resolver o problema da Bahia. Agora, lá no Ceará, o Eunício está com um índice elevadíssimo, entendeu? Então o PMDB lá é tranquilo, ele sai na convenção, candidato do PMDB, e ganha as eleições no Ceará. O Rio de Janeiro que seria o caso mais complicado, então, né? Que na sucessão do governador Sérgio Cabral. Aí que poderá ter uma intervenção para uma boa convivência entre PT e PMDB, porque nós temos o candidato nosso, que é o Pezão, e tem o Lindenberg, que é o candidato do PT, né? Mas, na hora certa, eu tenho certeza, entendeu? Que deverá ter um acerto entre os dois partidos, entendeu? Para que possam sair unidos nas eleições. Ou o PMDB apoiando o PT, ou o PT apoiando o PMDB, entendeu? Porque a presidente Dilma tem muito apreço pelo governador Sérgio Cabral, tem muito apreço por ele, entendeu? E você vê que o Rio de Janeiro é um estado muito importante deste país, com a Petrobras instalada lá, a Comperj já está instalada lá, quer dizer, é um estado muito importante. Para a direção do PMDB, é o Rio de Janeiro a questão principal a ser resolvida nessa política de alianças? Sim, exatamente, é uma questão muito importante resolver o problema do PMDB no Rio de Janeiro, é muito importante. Certo. Deputado, em Minas, qual a tendência está mais forte nesse momento? O partido discute o lançamento de uma candidatura própria e fala também em uma possível aliança com o PT, né, para disputar o governo do estado. Se nós formos ouvir as bancadas, né, a eleição proporcional, a tendência é fazer coligação, fazer uma coligação com o Partido dos Trabalhadores. É um desejo da bancada estadual e a bancada federal. É um desejo nosso, né? E nós temos também o senador Clésio de Andrade, né? E que realmente andam anunciando a candidatura dele e tudo, mas eu tenho a impressão que isso aí nós vamos chegar num consenso, porque a ideia é Minas Gerais caminhar igualmente a unidade em Brasília, onde nós temos o vice-presidente da República, que vai continuar na chapa da Dilma para a reeleição, e a ideia nossa também é ser o mesmo encaminhamento em Minas Gerais, o PMDB caminhar com o Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. O PT terá o seu candidato a governador e nós vamos dar o vice-governador fazendo uma composição. Deputado, se o senador Clésio Andrade não conseguir consolidar essa candidatura dele, qual que o senhor imagina que seja o caminho para ele disputar as eleições pelo PMDB? Olha, o Clésio é uma pessoa muito ponderada, tranquila, ele conversa muito conosco. Ele falou, eu quero o melhor para o partido, estou aqui para somar, eu quero é somar. Então, qualquer definição que vier, eu estou junto com vocês. Nós temos também aí o filho do Zé Alencar, né? O empresário Josué Alencar, o Josué se filiou ao partido recentemente. Filiou e está muito bem, está participando das reuniões regionais conosco aqui, entendeu? E diz que é um soldado do partido. Ele está aí para somar conosco. Eu tenho a impressão que nós vamos ter uma composição fantástica, entendeu? Sem trauma, sem problema. Não tem problema nenhum com o Clésio. O Clésio é uma pessoa ponderada, tranquila, entendeu? É presidente, é senador, tem esse mandato, está terminando agora, mas é o presidente da Confederação Nacional dos Transportes, que é um órgão possante, grande para o desenvolvimento desse país, no sistema de rodovias, todos os modais de transportes. Ele está prestando um trabalho fantástico no país, nesta área. Então, ele está no PMDB para somar, entendeu? Qualquer situação que vier a ocorrer, ele continua conosco,
no partido e firme para as campanhas, para que nós possamos sair vencedores em Minas Gerais e ganhar as eleições em Minas Gerais. Porque Minas Gerais, você tem ideia, tem 16 anos que está fora do poder central, entendeu? Está fora da federação. Porque com o governo Itamar, ele rompeu com Fernando Henrique. Foram 4 anos rompido. Minas Gerais ficou sem investimentos do governo federal. Depois veio o governo do Aécio, 8 anos e quase 8 anos, 7 anos, né? E com o Lula, presidente da República, também não veio investimento para Minas. Depois veio o problema do Anastasia, que é um governador fantástico, honesto, honrado, né? Mas rompido com o governo federal. Entendeu? Então nós estamos aí, Minas Gerais tem 16 anos que está faltando esse entrelaçamento do governo federal com o estado de Minas Gerais. Todos os estados da federação estão crescendo, investimentos fantásticos no Brasil inteiro, e Minas Gerais está sem nada, não tem nada em Minas. Então está na hora de nós ganharmos o governo do estado, mas um governo que esteja alinhado com o governo federal, que eu tenho certeza, pode-se afirmar, a certeza absoluta, né, na vitória da Dilma no primeiro turno. Agora, deputado, nas últimas eleições, o grupo que comanda atualmente o governo do estado, né, capitaneado pelo PSDB, venceu as disputas sempre em primeiro turno em Minas. O que leva a crer que o cenário vai ser diferente agora? Vai ser diferente porque agora, primeiro que nós temos um pré-candidato, né, um pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, que foi prefeito de Belo Horizonte. Ele hoje está com mais de 40%, mesmo sem lançar sua candidatura, que ele está sendo muito precavido, muito tranquilo, não está anunciando candidatura, está sendo muito tranquilo, né, nessa parte, está cuidando lá do Ministério. O ministro Fernando Pimentel. O Pimentel. Então, o Pimentel, ele é muito, quer dizer, ele como ministro da Indústria e Comércio, pega a indústria e o comércio de Minas Gerais, e também Belo Horizonte, onde ele foi prefeito. E a ideia nossa é colocar o ministro Antônio Andrade da Agricultura, que é um dos maiores ministérios do governo federal, e Minas Gerais é um estado voltado para a agricultura. Quando a gente fala, às vezes, os grotões, né? Minas Gerais é um estado de produção agrícola muito grande, um potencial muito grande, é uma bacia leiteira muito grande. Então, o Antônio Andrade, como vice-governador, pegando todo o interior do estado de Minas Gerais, entendeu? Na área da agricultura, para desenvolver a agricultura no estado, em consonância junto aí com o Pimentel, eu tenho certeza que o povo de Minas vai entender isso, que a hora chega de Minas ficar afastado do poder central. Não podemos continuar assim. Essa possível indicação do ministro Antônio Andrade para ser o vice numa aliança com o PT é algo que já está bem sedimentado no partido? Está sedimentado. Agora, realmente, quem define isso são os delegados, é a convenção, né? A convenção é o que define. Então, alguns pensamentos que ocorrem, né? É muito comum num partido grande como o PMDB, alguns grupos, né, começar a fazer algumas mexidas aí, interpretações políticas e tudo. Isso é muito comum. Mas que vai realmente definir é a convenção, são os delegados, e realmente quando for ocorrer a convenção, o presidente do partido, que é o Antônio Andrade, estará no comando do partido, que desincompatibiliza do Ministério e reassume o comando do PMDB em Minas Gerais. Essa aliança PMDB e PT, ela hoje está também bem encaminhada por causa do clima que existe aqui na Assembleia também, entre os dois partidos? Está muito bem. Hoje tem um grupo, né? Tem um blocão PT-PMDB na Assembleia, atuando muito bem, com 19 deputados, né? E muito harmônico, muito harmônico. Então, a convivência aí é muito boa, entendeu? Tanto assim que isso vai perdurar, vai continuar, entendeu?
Isso já serve exatamente para esse entrosamento, essa coligação que nós estamos esperando que ocorra para as próximas eleições. E a ideia é ganhar as eleições em Minas Gerais para que Minas Gerais tenha um governador interligado com o governo federal. Ou seja, um governador de Minas e também junto com a presidente Dilma, para que Minas possa receber mais recursos. E Dilma, tendo aqui um governador ligado a ela na condição de mineira, né? Ela vai olhar Minas com bons olhos e eu tenho certeza que Minas terá no próximo pleito aí e na próxima gestão desses 4 anos futuros, a partir de 2015, um desenvolvimento grande, se Deus quiser. Agora, deputado, mesmo no cenário atual que o senhor descreveu, né, de proximidade entre PT e PMDB em Minas, ainda surgem algumas notas na imprensa sempre de que possíveis convites do Palácio da Liberdade para o PMDB, para que o PMDB se integre a essa aliança comandada pelos tucanos em Minas. Quem conversa com os tucanos em Minas dentro do PMDB? Não, eu não acredito que tenha isso, porque eu vi uma reportagem há tempos atrás, que eu tenho muito respeito pelo governador Anastasia, e quando perguntaram a ele isso, que o PMDB poderia participar do governo, ele falou assim, não, o PMDB está muito bem, deixa ele lá onde ele está. Isso é palavra dele, né? Deixa ele lá onde está. E realmente estamos bem, né? O PSDB fica onde está e o PMDB fica do lado de cá onde está, né? Numa coligação boa, como já está no governo federal, numa convivência muito boa entre Michel Temer e Dilma, entendeu? E isso aqui vai continuar em Minas na mesma trajetória, PMDB e PMDB em Minas Gerais. Deputado, muito obrigado por sua participação no Mundo Político. Tá bom, muito obrigado. Eu conversei com o deputado federal Mauro Lopes, que é o secretário-geral do PMDB Nacional. Nossos assuntos foram a posição do partido na reforma ministerial, o PMDB quer mais espaço no governo Dilma, e também as alianças regionais da legenda em Minas Gerais e em outros estados como Rio de Janeiro, Ceará e Bahia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.